Boas, pessoal! Estou aqui para mais um vídeo. Lembrando que a gente está numa campanha de 40 dias de transbordo de Deus. 40 dias de transbordo de Deus. Todos os dias a gente está aqui falando de um tema diferente que vai contribuir para que a nossa mente consiga perceber como que nós iremos transbordar de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre o versículo mais triste da Bíblia. Mas antes eu vou beber aqui um pouco de água para fazer tempo enquanto o pessoal entra. Enquanto isso, vai comentando aí, qual que é o versículo mais triste da Bíblia, na sua opinião? Comenta aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. O versículo mais triste da Bíblia, o versículo mais triste da Bíblia. Claro que não existe um versículo que fale assim, ó, tal versículo é o mais triste da Bíblia. Não existe esse consenso, digamos assim, né? O que existe são opiniões. Então eu vou te dizer agora a minha opinião. Algumas pessoas vão dizer aqui que o versículo mais triste da Bíblia é aquele que diz Jesus chorou, né? Muita gente considera que esse é o versículo mais triste. Mas na minha opinião, o versículo mais triste da Bíblia está lá em Juízes, capítulo 16. Se eu não me engano, está no versículo 20. Mas deixa eu dar aqui uma olhada. Sim, versículo 20. Só para ter a certeza, porque depois não dá para a gente corrigir no vídeo, né? Então, tá lá em Juízes, capítulo 16, versículo 20, o versículo mais triste da Bíblia. Diz assim, basicamente: Sansão se levantou para fazer o que ele sempre fazia, mas o que ele não sabia é que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Você já pensou você perder algo e não perceber? E no momento em que você mais precisa, é que você percebe o quão triste isso é. Agora imagina que é o seu bem de maior valor, que é a presença de Deus, e você só percebeu quando você precisou, porque no dia a dia você negligenciou. Foi o que aconteceu com Sansão. Se a gente for ver a história de Sansão, a gente vai ver que Sansão cometeu várias falhas. Mas algo interessante que eu vejo nisso aí, que a gente precisa entender, que é pra gente começar num ponto interessante de raciocínio, é que se você tem algo aí no seu bolso ou perto de você, e eu retirar de uma forma rápida, assim, ó, pá, tirei. O que acontece? Você nota. Principalmente se for algo de valor para você, você vai notar. Você, ó, peraí, por que você tirou isso? Por que você pegou isso de mim? Por que eu fiquei sem isso? Né? Agora, esse mesmo objeto de valor que está ao seu lado, se eu retirá-lo de uma forma lenta, segundo a segundo, minuto a minuto, de uma forma gradual, no momento que você já não tem mais, você nem percebe. Já está comigo, você já perdeu e você nem percebe. Você só vai perceber quando você precisar. Aí é que a ficha vai cair e vai dizer, ah, perdi. Então sabe o que isso me diz? É que Sansão perdeu a presença de Deus de uma forma gradual. Porque se ele tivesse perdido mesmo no momento em que o cabelo dele foi cortado, ele teria despertado e pensado, opa, alguma coisa está diferente. Eu estou sentindo um vazio em mim. Eu estou sentindo algo diferente. Eu não estou sentindo a minha força. Mas não. A Escritura fala que ele se levantou para fazer o que ele sempre fazia. Mas o que ele não sabia é que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Nossa, que triste. Que triste. A pessoa perder algo e não saber. E só passar a saber no momento que precisa. Quer dizer que essa pessoa menosprezou aquilo. Ela só se lembrava daquilo quando precisava. Quando precisava. Sabe, eu digo que esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia, porque muitas vezes a gente considera Sansão meio que um bobo, né? Ele depois se tornou um bobo da corte. Mas muitas vezes a gente faz isso. A gente perde a presença de Deus de uma forma gradual e a gente não percebe. A gente pensa, eu tô bem. Se a gente for ver a história de Sansão, a gente vai ver que Sansão tinha 7 tranças. O cabelo dele, grandão, 7 tranças.
E se nós formos analisar bem, existem estudiosos que conseguem dividir a vida de Sansão em algumas falhas. E as falhas que Sansão cometeu foram 7, sendo que cortar o cabelo foi a última, foi a 7ª, né? Porque se a gente for ver o voto dele de Nazireu, de ser Nazireu, não era só ter o cabelo grande, não era só isso. Eram outras coisas. Por exemplo, ele não podia tocar em animal morto. Aí se você for ver a história de Sansão, há um momento lá que ele vê um animal morto, vê, se eu não me engano, um mel, e vai pegar aquilo, ou seja, toca em animal morto. Eu imagino Sansão, depois de ter tocado em animal morto, Sansão era esperto. Sansão sabia das coisas. Sansão sabia que ele não podia tocar em animal morto. Eu imagino que depois de ter tocado, Sansão deve ter olhado assim no espelho, fez aquela posição de fisiculturista. Aí ele deve ter esperado assim um filisteu, um inimigo vir. E ele começa a lutar, e ele vence. E ele lembra da falha dele. Eu toquei em animal morto, mas eu continuo bom. Deus continua me usando. Deus continua usando a minha vida. Eu continuo forte. Olha só, nada a ver. Nada a ver. Aquela falhazinha, nada a ver. Eu sou top, eu sou o cara. Eu posso falhar e Deus continua me usando. Olha só, eu cometi aquele erro lá, mas eu ainda consigo liderar. Eu cometi aquele erro lá, mas eu continuo sendo usado por Deus. Eu continuo tocando, continuo cantando. Ninguém sabe. Eu continuo bom, porque eu sou o cara, eu sou top. Sansão negligenciou as coisas pequenas. Há lá um outro momento que Sansão não podia, no voto dele não podia se envolver com outras pessoas. Ele se envolve com uma prostituta. Com uma prostituta. Eu imagino Sansão assim, ó, se envolvendo com a prostituta. Aí no final, ele deve ter pensado assim, continuo forte. Essas regras é frescura, a palavra de Deus é frescura. Todo mundo faz. Todo mundo comete. Olha só, cometi esse erro. Eu continuo bem, eu continuo liderando. Olha só, eu adulterei e continuo ungido. Eu pequei e continuo bem. Olha só, falar palavrão. Falar palavrão é normal, é comum, todo mundo fala. Todo mundo fala. Eu falei e continuo sendo usado por Deus. Eu falei e continuo tendo sensibilidade a Deus. Eu falei e continuo sabendo tocar. Olha só, então não tem nada a ver. Vou continuar. Dane-se. Coisa simples, coisa fútil. Mas a Escritura fala: arrepende-te, porque eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Arrepende-te, senão eu virei contra ti e removerei de ti o teu candelabro, o teu candeeiro. Sabe o que isso me diz? A palavra de Jesus lá em Apocalipse capítulo 2. Isso me diz que naquela situação a pessoa estava em falha. E Jesus não falou assim, ó, descobri que você está em falha. Agora que eu descobri, já era, acabou. Não. Jesus falou assim, olha, eu descobri, eu sei. E você continua fazendo o que precisa fazer. Você continua sabendo fazer o que eu te capacitei, mesmo tendo cometido falha. Mas deixa eu te dizer, se você não se arrepender, eu vou tomar medidas. Eu vou vir contra você, remover de você o teu candeeiro. Isso aqui, candeeiro, às vezes a gente pode associar à igreja, pode se associar à liderança, pode se associar à influência, poder, etc. Né? Não quero entrar muito nesse detalhe aqui. O detalhe que eu quero falar é, a pessoa estava em falha e a medida de Deus não foi imediata. Isso quer dizer que você e eu, a gente pode falhar e não ver consequências no momento. Olha só que perigo. A gente pode se tornar um Sansão, cometer falhazinhas e perder a presença de Deus e só perceber lá no futuro. Irmãos, um grau que a gente desvia aqui, ó, depois de um tempo, se torna uma distância muito grande. Se torna um desvio muito grande. Então a gente tem que estar atento a pequenas coisas. A Escritura fala, ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Mas voltando lá em Apocalipse 2, Jesus fala assim, arrepende-te, volta às primeiras obras, ou seja, volta da importância
aquilo que você nunca deveria ter deixado de dar importância. As pequenas coisas. Ser fiel no pouco. Se você continuar, eu venho contra ti e removerei de ti o teu candeeiro. Sabe uma coisa que a gente tem que aprender? Qualquer pessoa que serve na igreja, que lidera na igreja, um pequeno grupo, uma célula, a igreja, whatever. Qualquer servo de Deus, qualquer filho de Deus, qualquer servo de Deus precisa entender um segredo, assim, ó. Um segredo, você que é top, assim, ó. Você que é top na igreja, você que sabe fazer as coisas na igreja, você que é top, você tem que entender um segredo, assim, ó. Um segredo. Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Se você não faz o que Deus quer, Deus pode levantar outra pessoa para fazer no seu lugar. Ninguém é insubstituível. Às vezes a gente fica com aquela ideia de que, não, eu é que sei fazer as coisas, eu é que sou top. Ai de Deus se não for eu. Ai dessa igreja se não for eu. Pensamento fútil. Se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. Quer ver um exemplo disso? Davi. Davi tinha coroa, já era rei, e de repente, numa época em que os reis iam para a guerra, Davi estava de boa, com a mente vazia, na sua varanda, viu uma mulher casada. E ele diz assim, eu quero, eu posso, eu faço. Eu tenho poder, eu tenho influência, tenho condições, ninguém jamais vai saber. E ele vai lá e comete adultério. Mas a Escritura fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E há um momento em que um profeta chamado Natã chega para Davi e o confronta. Não confrontar nível físico, mas o confronta com a revelação de Deus. Com a palavra de Deus, dizendo assim, olha, você errou, você pecou. E sabe qual foi a reação de Davi? A reação de Davi está lá em Salmo capítulo 51. E no Salmo 51, se a gente for perguntar para a maioria das pessoas, e perguntar assim, qual que é o versículo mais importante aqui? Qual que é o versículo mais bonito? Qual que é o versículo chave desse capítulo 51 de Salmos? A pessoa vai falar, é o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É bonito? É bonito. Mas na minha opinião, relacionado a esse tema, o versículo-chave é o que vem a seguir. Não retires de mim o teu Santo Espírito. De certa forma, Davi, talvez, tenha se lembrado de Saul, o rei anterior a ele, que negligenciou as coisas de Deus. E quando negligenciou a primeira vez, ele deve ter olhado no espelho, viu a coroa e pensou, eu continuo rei, eu continuo top, eu continuo liderando, eu continuo exercendo influência. Nada a ver, aquela falhazinha lá, nada a ver. Eu é que sei, eu sou top. Eu não preciso dar atenção aos detalhes. Não me apetece fazer, eu não faço. Né? Parece a geração hoje que acha que o evangelho é egocêntrico, é tudo sobre mim. Deus é o meu mordomo. Isso não existe. O evangelho é cristocêntrico, é tudo sobre Jesus, é tudo para ele, por meio dele, é tudo por ele, são todas as coisas. Nós precisamos viver em obediência, não é ficar inventando coisas, não é ficar ditando regras que a gente cria. Nada a ver, é uma coisinha fútil. Tocar em um animal morto? Olha só, continuo forte. Envolver com prostituta? Tudo bem. Adulterar? Tudo bem, olha só, continuo liderando, olha só, continuo com poder. Falar palavrão? Isso é picuinha, não tem nada a ver. Eu falei 2 palavrões e eu continuo crente? Então eu vou continuar falando. Nada a ver. Acessar aqui uns conteúdozinhos aqui, nada a ver, olha só. Eu continuo sabendo tocar na igreja. Eu continuo cantando com unção. Nada a ver, Deus ainda está comigo. Isso é uma coisa fútil, Deus não se importa. Se Deus não se importa, por que eu vou me importar? Nada a ver.
A gente não pode ser esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa se torna como Sansão, que vai negligenciando a presença de Deus de uma forma gradual. E quando para pensar, já perdeu o bem de maior valor, que é a presença de Deus. Davi, talvez, naquele momento que ele foi confrontado pelo profeta, ele deve ter se lembrado assim de Saul. Saul ficou negligenciando, desobedecendo, até um momento em que Deus falou: chega, ninguém é insubstituível. Se você não faz, eu vou levantar outro. E Deus retira o espírito de Saul, retira o seu espírito, a sua presença de Saul, e coloca sobre Davi. Se você não faz algo, Deus vai levantar outro para fazer. O meu dever e o seu dever é dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que não passe de mim, Senhor. Que eu esteja sensível, que eu esteja preparado, que eu esteja cheio e transbordando da tua vida, de modo que eu esteja apto para te obedecer e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que eu seja fiel no pouco e que eu possa entrar no gozo do meu Senhor no grande dia. Davi talvez se lembrou de Saul, quando ele falou aquilo lá, no versículo 11 do capítulo 51 de Salmos: não retire de mim o teu Santo Espírito. Talvez ele se lembrou assim: peraí, houve uma outra pessoa, também com a coroa de rei, que achou que podia fazer tudo, achou que podia negligenciar as pequenas coisas e que Deus ia ser compassivo, mas essa pessoa ficou sem a presença de Deus, se tornou um derrotado. E Deus levantou outro no lugar. Eu não quero isso para mim. Então, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Talvez Davi também se lembrou de Sansão. Quem sabe, né? A gente não consegue ter a certeza, mas talvez ele se lembrou de Sansão. Sansão, uma pessoa que foi negligenciando as coisas de Deus, foi negligenciando a vontade de Deus, foi negligenciando o voto que ele tinha, até que ele chega num momento que perde a Deus e nem se percebe. E nem se apercebe disso. Alguns estudiosos falam que Sansão cometeu 7 falhas, né? Simbolizando as 7 tranças dele, sendo que a última falha foi ele perder o cabelo. Ou seja, é como se ele tivesse perdido o cabelo, metaforicamente falando. É como se ele tivesse perdido o cabelo de forma lenta, gradual. Então, no momento em que ele de fato perdeu o cabelo físico, foi apenas uma constatação da vida incorreta que ele já estava vivendo ao longo do tempo. Ninguém perde algo de uma vez e não se apercebe. Para a gente perder algo de valor e sem se aperceber, é porque nós perdemos de uma forma gradual. E a pergunta que eu te faço é: como que você quer transbordar de Deus se você está perdendo Deus de uma forma gradual? Negligenciando as primeiras coisas, as pequenas coisas, aliás. Ah, não tem nada a ver. Trair a pessoa? Nada a ver. Trair o meu cônjuge? Tudo bem, olha só, continuo crente. Cometer adultério? Ah, tá tudo bem. Falar palavrão? Ah, tá tudo bem. Passar a perna em alguém? Ah, tá tudo bem. O negócio é quem sai por cima. Não. Meu Deus. A gente precisa ser pessoas de caráter. A gente precisa estar atento aos detalhes. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Jesus fala: arrepende-te, volta às primeiras obras, senão eu venho contra ti e removerei de ti o teu candelabro. Amigos, a gente não vai conseguir transbordar de Deus se a gente estiver perdendo Deus de uma forma gradual, ainda que de pouco a pouco, ainda que dia após dia. Você não precisa cometer uma falha gigante para deixar de transbordar de Deus. Não, às vezes você pode cometer falhas lentas, de pouco a pouco, dia após dia, que é para você ficar assim, ó, enganado e não se aperceber, que é para um dia você acordar e pensar: perdi a Deus. E agora? Você vai orar e já não consegue mais. Você vai jejuar e não consegue cumprir o voto que você fez, quer desistir. Nós precisamos ser pessoas que somos fiéis
no pouco. A gente precisa dar atenção a cada detalhe, porque se a gente se encher de Deus, até mesmo nos detalhes, de pouco a pouco, nós vamos nos transbordando de Deus. Ok, pessoal? Lembrando que nós estamos numa campanha de 40 dias. Todos os dias estamos aqui no mesmo lugar, no mesmo canal, no mesmo perfil, falando sobre uma mensagem nova que vai nos ajudar a nos encher mais de Deus. Então, se você parou aqui, esse aqui é o seu primeiro vídeo, eu quero te encorajar a fazer esse desafio de 40 dias. Entra lá no primeiro e começa a fazer essa campanha. Dedica 40 dias da sua vida para buscar mais de Deus. Não vai querer fazer atalho e ver 2 ao mesmo tempo, 3 ao mesmo tempo. Não. Faz 1 por dia. Você ouve a mensagem, reflete sobre o assunto, faz a leitura sugerida na descrição e ora. Eu tenho a certeza que se você fizer isso, de preferência se você fizer um jejum, abdicando de algo durante 40 dias, você define assim, olha, durante 40 dias eu não vou comer chocolate. Algo que te custe. Durante 40 dias eu não vou tomar sumo, não vou tomar suco. Não sei, você sabe o que você deve fazer. Eu tenho a certeza que se você fizer isso, você vai experimentar um transbordo de Deus na sua vida. Pessoal, se esse vídeo foi útil, eu quero te encorajar a deixar aqui alguns comentários. Pode ser daqui a um tempo, não precisa ser hoje. Pode ser daqui a você que está vendo esse vídeo depois de 1 ano, 2 anos, 6 anos, não sei. Deixa aqui um comentário se Deus falou ao seu coração. Deixa aqui, ó, Deus falou comigo sobre tal área. Deixa aqui que depois eu vou ter muito gosto de estar lendo. Se esse vídeo também foi útil para você e você acha que Deus pode falar com alguém, utilize aqui os botões para enviar para um amigo. Pode ser que esse amigo também seja abençoado através de uma simples mensagem como essa. Pessoal, amanhã a gente está aqui de volta para mais uma mensagem nova. Muito obrigado pela atenção e até amanhã.